Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite aos nossos amigos que estão aqui pelo Instagram, que a gente carinhosamente chama de internautas. Em primeiro lugar, é sempre bom, uma alegria para nós ver a casa, não digo lotada, porque não podemos lotar a casa, mas dentro do que a gente pode comportar, é muito bom ver vocês aqui, né? Esperamos que em breve, acredito que em breve, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, colocar mais gente aqui. Então, aos poucos, a gente vai retomando a nossa vida, não digo que normal, mas aos poucos a gente vai retomando devagarzinho. Os trabalhos da nossa casa estão sendo retomados aos poucos também, né? Por enquanto, estamos com o trabalho apenas às quartas-feiras e domingo, nosso Evangelho Dominical, e em breve, acredito que em setembro, voltaremos com os nossos trabalhos, com os assistidos de segunda-feira à tarde. E assim, à medida que a gente for abrindo os outros trabalhos, a gente vai avisando vocês pelas redes sociais. Antes de fazer a prece e passar para o nosso convidado de hoje, só queria dar alguns avisos. Bem, aquilo que a gente vem falando sempre, então, por favor, sempre confirmem a presença de vocês para algum trabalho, tanto de quarta-feira como no Evangelho Dominical. Como a gente está colocando não mais de 30 e poucas pessoas na casa, então a gente pede que confirme para que não haja algum aborrecimento aí por parte de alguém, né? Então confirme sempre pelo WhatsApp 3644-8610. Só lembrando que não é para ligar, tá? Só manda mensagem que com certeza será respondido. Não liguem por quê? Não tem, nós estamos sem expediente na secretaria. Então só manda mensagem confirmando, pedindo para colocar o seu nome na lista e automaticamente a ED, que é responsável por isso, já coloca o seu nome, tá bom? Então não liguem, coloquem, mandem mensagem direto lá, ok? Nós ainda estamos aceitando as doações, né, de alimentos não perecíveis para as nossas cestas básicas. Tanto pode ser em mantimento, pode fazer aqui na casa nos dias de trabalho, como pode ser por meio de doação mesmo, né? Você pode fazer um depósito pela chave Pix, então é fraterna@gmail.com, é a chave Pix aqui da casa. Então vocês podem fazer colaboração por ali, tá? Quem quiser conhecer a nossa livraria, está aqui no salão anexo. Nós temos preços bem promocionais. Então aproveitem. A gente pede que aqueles que estejam aqui na casa, por gentileza, desliguem os celulares, né? E vamos nos ligar em Jesus. Só não pode ligar o celular do pessoal de casa, não vai dar certo, só o pessoal daqui da casa, tá? E aí então, eu gostaria então de fazer a prece antes de passar para o nosso palestrante. Então fechamos nossos olhos e agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Sabemos que desde as primeiras horas do dia os nossos amigos espirituais já prepararam esse ambiente para que possam nos receber sempre no devido, com toda a energia necessária. Vamos agradecendo aos irmãos espirituais, aos nossos mentores que estão sempre com a gente, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as mensagens, todas as lições deixadas, e agradecendo assim ao Pai Criador pela oportunidade de aprendizado. E assim, humildemente, de joelhos em espírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, então, nosso convidado de hoje, Wilson Domingues, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente, né? E tenho certeza que será uma ótima palestra. Uma boa noite a todos. Vê se está certo aí. Certíssimo. Então tá, obrigado, eu. Boa noite a todos. Eu costumo observar que normalmente quando a gente fala boa noite, eu ouço mais os desencarnados do que os encarnados. Então, boa noite a todos. Agora sim. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos companheiros que nos assistem através, né, das redes sociais, no caso do Instagram. Eu quero manifestar a minha alegria pelo convite, pela oportunidade de aqui podermos estar. Agora? Som. Som. Beleza. Todos estão ouvindo bem? Maravilha. Então, é realmente motivo de grande alegria. E é uma alegria, né, a gente poder falar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que isso que é o mais importante, principalmente nesses momentos que nós estamos passando, né? E esse momento tão importante que todos nós estamos vivenciando são situações relativamente novas, né? Para a grande maioria dos encarnados, e lidar com tudo isso, né? Essa pandemia, ela mexeu com todos nós, ela mexeu com o planeta. Mas nós sabemos que nada é por acaso, nós sabemos que é sempre a vontade de Deus que prevalece, não é verdade? Então, alguma razão útil existe, e essa razão útil nada mais é do que para o nosso progresso. Então, aprender, tirar boas lições de todas as situações das quais nós vivenciamos. E o tema de hoje é um tema muito interessante que eu tirei do Livro dos Espíritos, as questões 990 a 1002, que é a respeito do arrependimento e da expiação. Então, o arrependimento, eu queria perguntar, quem daqui nunca se arrependeu de nada que tenha feito? Por favor, levanta a mão. Pessoal do Insta também, quem não se arrependeu, manifeste. Ninguém, né? Todos nós, por alguma razão, mais intensa ou menos intensa, nós acabamos por nos arrepender, né? Nós nos arrependemos de várias situações. Mas por que nós nos arrependemos? Eu queria deixar aqui importante o conceito de arrependimento, que ele coloca que arrependimento e expiação é no sentido de nós percebermos que cometemos um erro. Isso é que é o mais importante,
Porque o arrependimento, né, conforme diz o poeta, o arrependimento quando chega faz chorar, né? Então, quando a gente percebe, quando a gente se toca que fez alguma coisa errada, né? Agora, o grande problema é a nossa noção de certo e de errado. Porque nós temos valores, nós trazemos valores das nossas vidas anteriores e nós adquirimos novos valores com a nossa vida atual. Kardec fala, né, os espíritos nos dizem: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então nós estamos num processo contínuo de mudança. Aquilo que é importante hoje pode deixar de ser importante amanhã. E aquilo que era importante para nós, coisas que eram indispensáveis, de repente deixam de ser importantes, né? Então são os valores, perdão. Porque tudo o que nós fazemos, eu costumo falar que nós somos digitais, né? Que nem quem trabalha com informática sabe o que é, né? O código binário e tal. Nós somos digitais, a gente sempre tem alguma coisa, nós estamos perguntando para todos os nossos valores, para todo o aprendizado que nós tivemos, sim ou não? Então, bebo água? Então a gente, né, vai lá dentro e pergunta: bebo água? E aí tem todo um processamento e a resposta vem: bebe ou não bebe, não é? E é assim com tudo. Se estiver calor, se o meu corpo estiver necessitando de hidratação, se tiver, enfim, as razões pelas quais é tudo processado interiormente e o nosso inconsciente, ele nos devolve a informação falando faz ou não faz, não é? E aí é que está a grande questão. Porque nesse processo de fazer ou não fazer, quando nós nascemos, as bagagens que nós trazemos das vidas anteriores, elas são mostradas, né, pelas crianças. Tanto é que na codificação a gente encontra, né, que até aproximadamente por volta dos 7 anos, as crianças elas demonstram as suas tendências. E é neste momento aonde os pais podem agir, né, para que eles verifiquem as tendências e aí, na medida do possível, vá corrigindo essas tendências. Passou dessa idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a personalidade ela vai se solidificando, né, ela já aprende, ela já tem um discernimento diferente e ela começa a caminhar pelas próprias pernas. E o seu processo de tomada de decisão, ele vai ficando cada vez mais autônomo. E assim as coisas vão acontecendo. E é aí que nós vemos que muitas vezes numa família nós temos pessoas de uma forma, né, que trazem culturas, crenças e uma série de valores. De repente chega alguém e quando chega naquela fase da adolescência, né, que muita gente chama de aborrecência, mas eu discordo, porque é uma explosão hormonal, é a vida despontando, então tem todo um conjunto de coisas, é uma grande oportunidade de se trabalhar potencialidades, não é? E quando a pessoa começa a caminhar, ela começa a observar e ela vai agregando aquilo que ela trouxe da outra vida, aquilo que ela aprendeu na infância, aquilo que ela aprendeu na adolescência e aquilo que ela está aprendendo agora. E a partir daí, o conjunto de valores vai se formando. E nós vamos agindo. Nós vamos fazendo ou não fazendo uma grande quantidade de coisas. É esse processo de tomada de decisão. Agora, por que nós fazemos isso? Qual é a razão de tudo isso? A razão é porque todos nós estamos evoluindo e um dia nós seremos espíritos desenvolvidos, espíritos
evoluídos. Nós temos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala a respeito da classificação dos mundos, né? Ele fala que aquela classificação é apenas uma referência para que a gente saiba. Então, nós saímos dos mundos primitivos e estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? Depois nós vamos passar da condição de regenerador até que nós cheguemos à condição de espíritos totalmente evoluídos, onde nós já não teremos mais a necessidade do nosso corpo, né? Seremos luz, digamos assim, e nós estaremos interagindo de uma forma intensa e imensa com tudo e com todos. Esse é o nosso destino. Todos nós chegaremos a essa condição. E isto só acontece, este progresso só acontece passando por cada fase dele. Nós já passamos do mundo primitivo. Estamos em provas e expiações e já estamos começando, né, a ensaiar para que transformemos o planeta num planeta de regeneração. O que significa isso? Significa que nós iremos ter uma condição diferenciada. O mal ainda não vai desaparecer, mas haverá uma separação espiritual, né? Nós estamos vendo quantos os conflitos que existem hoje, os conflitos de geração, de ideias, e que na realidade todo mundo pensa em defender o seu ponto de vista, mas todos, né, a grande maioria se esquece que cada um é filho de Deus e que como filho de Deus merece todo o respeito e que o meu jeito de ser não é o certo, mas também não é o errado, que o jeito do outro de ser não é o certo, mas também não é o errado, e que nós somos dotados de uma... Nós seguimos uma lei de Deus importantíssima, que é a lei do livre-arbítrio. Então nós podemos fazer exatamente tudo aquilo que nós quisermos. Obviamente que nós arcaremos com as consequências daquilo que nós estamos fazendo, em todos os aspectos. A doutrina espírita, ela nos mostra uma vida de uma forma mais ampliada. Ela nos diz que quando a gente chega aqui na Terra, nós nascemos pequenininhos, mas a nossa vida não começou ali, ela pré-existia. E quando esta vida se esgota e a vida física deixa de existir, né, é somente a vida física, o que mantém o corpo, que é a alma, é o espírito, ele retorna para o mundo espiritual. E assim é que a gente vai, nasce, morre, renasce, e a gente vai sempre progredindo, sempre em direção a estes mundos mais avançados, a uma condição melhor. E se nós pararmos para analisar, olha só o salto de qualidade que nós tivemos desde que nos conhecemos por gente. As pessoas mais, né, que têm, né, assim, um pouco mais de tempo de estrada, né? Não vou falar assim, e nem eu, mas quantos benefícios que nós temos hoje de equipamentos que surgiram, né? As pessoas mais antigas, por exemplo, quando apareceu a máquina de lavar roupa, uma coisa simples, né? Que maravilha, não? Alguém consegue se ver sem máquina de lavar roupa, sem forno micro-ondas? Telefone celular, então, né? Telefone celular, carro. Eu costumava brincar, eu trabalhei com carros durante muitos anos, então eu falava que o corpo humano ele não se divide em 3 partes e sim em 4, né? Cabeça, tronco, membros e rodas, né? Porque todo mundo precisa de carro para se locomover, para ir a algum lugar. Então o mundo ele melhora a cada dia. O grande problema que nós enfrentamos, qual é? É que nós temos uma condição
de comunicação, a comunicabilidade hoje é muito maior, ela é muito mais intensa do que era há 10 anos atrás, do que era há 20 anos atrás, e quanto mais, né, lá para trás, pior é, mais difícil era. Eu me lembro que eu era jovem, não faz muito tempo isso, mas eu arrumei, né, uma namorada numa outra cidade, a cidade de Arujá. Não sei se alguém conhece aqui Arujá, é aqui do lado, né, tão pertinho. E eu queria me comunicar com a garota, né, aquela coisa, eu tinha 14 anos. Então, toda aquela empolgação, aí eu ia num posto telefônico. Quem conhece posto telefônico aqui? Os jovens não conhecem, né? Postos telefônicos. Eram lugares onde haviam diversas cabines, a gente chegava para uma atendente que era uma simpatia, né? E eu falava assim, olha, eu quero uma ligação para a cidade de Arujá. Tem que aguardar 1h30. Veja, 1h30. Aí ia dar uma volta, quando chegava 1h20 mais ou menos, eu entrava, quando chegava naquele horário, ligação para Arujá, cabine tal. Eu entrava na cabine, rezando para não cair a ligação, porque se caísse a ligação ia demorar mais 1h30 novamente. E hoje, podemos ter pessoas nos assistindo do outro lado do mundo, em tempo real. Então, os fatos, tudo aquilo que acontece, nós temos a possibilidade de saber em tempo real. Tudo aquilo que está acontecendo. Então, as comunicações, elas estão de tal maneira que tudo se divulga. E o grande problema é que, normalmente, nós nos interessamos muito mais por notícias ruins do que por notícias boas. Aliás, eu já assisti a alguns programas de televisão onde pessoas de editoras de revistas, jornais, enfim, televisão, sempre dizem: a empresa precisa viver e para viver ela precisa vender, e o que vende é notícia ruim. Olha que fato interessante, houve uma cidade no Nordeste, eu não me lembro qual cidade foi, fizeram uma experiência e colocaram uma câmera numa rua. E aí, naquela câmera, foram registrados diversos acontecimentos. E aí o que se notou foi que verificou-se agressões, assalto, né, atropelamento, enfim, diversos tipos de coisa. Só que aí eles fizeram uma continha simples, que para cada 600 boas ações tinha uma má ação. Então ficavam observando que tinha sempre alguém que ajudava uma outra pessoa a carregar uma sacola, a atravessar a rua, a dar uma informação. Mas qual era aquela que era divulgada? Qual que vai para a rede social? Então isso acontece por quê? Porque nós estamos nos interessando. Nós nos interessamos por coisas que não são saudáveis. E aí nós até encontramos desculpas para falar, não, nós precisamos saber o que acontece. E aí, né, a gente encontra desculpa para várias coisas. Mas por que eu estou comentando isso? Porque hoje nós temos, né, uma facilidade tão grande para viver, para nos comunicar, para poder estarmos juntos daqueles que são os próximos. Eu mesmo, uma das minhas filhas fez um curso fora do Brasil, então era uma maravilha quando eu podia conversar com ela, né, através dos programas, né, de computador. Então é uma beleza. A gente tem possibilidade de fazer muita coisa. Nós só precisamos começar a mudar os nossos valores para que esses valores comecem a mudar os nossos interesses e esses interesses comecem a fazer com que venhamos a agir de forma diferente, e aí então
nós vamos começar a ver as coisas de uma maneira melhor, mais light. E vamos conseguir conquistar o quê? Qualidade de vida, que é isso que todos nós buscamos. O que nós queremos é uma vida melhor, em todos os aspectos. O que nós queremos é saúde, educação, né? Escola para todas as pessoas, um mundo sem violência, mas isso depende de quem? Não é de governo, depende de nós, depende de cada um de nós, de não nos deixarmos levar por aquilo que se divulga, mas sim por aquilo que se faz. Estamos todos aqui agora e neste momento, em quantos lugares, em quantas igrejas, quantos centros espíritas tem pessoas que estão preocupadas com uma vida de Deus, com uma vida onde possa ser melhor para o próximo. E quando nós falamos em ser melhor para o próximo, aí isso nos remete ao quê? Nós temos como principal desafio nesta vida é a vida de relação. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. E é aí aonde nós devemos nos melhorar. Porque só existimos porque o próximo existe. Nós só estamos aqui porque o próximo está aqui. Nós nos vestimos, nós comemos, nós nos comunicamos porque alguém fez todo o trabalho para a infraestrutura que nós necessitamos para nos mover, para nos comunicar. Então, a vida de relação é o fundamental para todos nós. E aí é onde entra as questões de arrependimento. Porque muitas vezes nós nos arrependemos, né, por alguma ação. Então, eu comprei algo que eu não gostei, eu comprei um carro, que o carro deu problema, eu me arrependi do carro, eu comprei um eletrodoméstico, eu comprei um celular, eu me arrependi. Ok, isso acontece com frequência, né? Mas os maiores arrependimentos, aqueles que causam dor, qual é? É quando nós nos arrependemos de algo que tenhamos feito para uma outra pessoa. Um parente, um amigo, um colega de trabalho, é aí que vem o arrependimento. E o arrependimento, ele é bom, porque, né, antigamente a gente falava cair a ficha, hoje eu nem sei como é que se fala, talvez conectou, a gente percebe que cometeu um erro. E todas as vezes que nós cometemos um erro, nós temos a possibilidade de consertar esse erro. Quero fazer mais uma pergunta. Quem consegue consertar aquilo que acha que está certo? Alguém consegue? A gente só consegue consertar algo que está errado, aquilo que nós identificamos como inadequado. Então os valores vão mudando e nós vamos percebendo o nosso comportamento, tudo aquilo que nós fazemos e que de uma forma ou de outra prejudica outra pessoa. E é interessante, né? Porque não tem quem, quando faz uma boa ação, quando faz o bem, não tem quem não se sinta bem. É gostoso, né? Quando a gente faz algo para alguém e a gente percebe que aquela pessoa se beneficiou, a gente percebe que aquela pessoa de alguma forma teve uma dor aliviada. Eu acho que todos nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos mais humanos. E quantas vezes nós julgamos de maneira errada, o que já é um erro, o julgamento, né? Agimos de maneira errada. Mas por quê? Porque os valores que nós tínhamos, eles estavam inadequados. E com tudo aquilo que a gente aprendeu, nós vamos reparar o nosso erro, vamos reconhecer, vamos nos arrepender, vamos perceber que algo está errado e aí então nós vamos reparar o nosso erro. Aí é que entra a questão da expiação, né? Porque a gente fala de expiar, é o expiar com X, é no sentido de resgatar, é no sentido de pagamento, né? E eu queria até
mostrar um lado interessante, porque a gente ouve muito falar arrependimento, expiação, prova. Isso faz parte do processo natural. A questão é que se dá um valor tão grande, né, mas é um valor tão grande, há tantas coisas que são equivocadas, que quando a gente fala em expiar, em falar em resgatar, a gente fica com medo. Principalmente quando a gente percebe que pisamos na bola feio, né? Aí então vem o medo. Mas, quero fazer uma pergunta, né? Aliás, eu vivo fazendo pergunta, né? Quem, né, chega ao término de um curso e olha para trás e fala, poxa, eu concluí um curso. Teve que ficar horas estudando, se esforçou, fez um monte de coisa, aprendeu coisas novas e depois ele vai começar a utilizar todo aquele conhecimento adquirido para quê? Para fazer algo para alguém, para fazer algo para o mundo. Esse período, esse sacrifício foi ruim? Não, ele foi desconfortável. Então nós sabemos da importância do sacrifício, da importância da dedicação, da importância de nós fazermos algo que possa nos trazer progresso e que possa nos trazer principalmente paz de espírito. É aí onde entra o processo da expiação. Então o arrependimento nada mais é do que, poxa vida, a mudança de valores faz com que eu perceba que aquilo que eu estou fazendo não é algo correto. A nossa noção de certo e errado modifica, nós percebemos que é preciso mudar. Agora, a gente consegue mudar no estalar de dedos? Não. Nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos criar condição para isso. E a partir de então, a gente começa a fazer as mudanças. Por exemplo, uma pessoa que está com um problema de peso, vamos dizer assim, de obesidade. Aí vai ao médico, o médico fala, não, você precisa emagrecer 10 quilos. A pessoa vai sair do médico e no dia seguinte ela terá 10 quilos a menos? Não. Vai precisar mudar todos os hábitos alimentares, vai precisar mudar um monte de coisa, vai precisar começar a trabalhar atividade física e mais uma série de coisas. Então, quer dizer, é uma mudança. E aquilo que antes a pessoa falava, poxa vida, né? Eu detesto sair, eu detesto comer tal coisa. De repente passa a comer, se habitua, gosta, se habitua a uma atividade, se habitua a uma vida diferente. E sem perceber, você está resgatando, você está se reprogramando para aquilo que você vinha fazendo e que de alguma forma o corpo está mostrando que estava no caminho errado. E aqui eu quero deixar também uma informação interessante que é a seguinte, né? Tem gente que pode se perguntar, poxa, mas eu até hoje cuidei de mim, fiz tudo aquilo que era correto, cuidei da minha vida, cuidei da minha alimentação, como é que eu tenho tal coisa, tal problema? Mas esta não é a nossa única vida. Nós trazemos, né, várias experiências de várias vidas e várias coisas para que a gente tenha possibilidade, né, de resgatar, de reaprender, de reaprender. A palavra é essa, reaprender, e a fazer diferente, fazer de forma que seja saudável para nós e que seja saudável para o próximo. Aí é que entra a questão, né, da expiação. E quando é que a gente se arrepende? A gente pode se arrepender a qualquer momento. Via de regra, esse arrependimento ele acontece muito mais na vida espiritual do que na vida material. Mas o arrependimento, a percepção, ela acontece nos dois planos. Mas na vida espiritual ela é mais intensa porque é justamente quando nós desencarnamos, é exatamente aí aonde nós teremos uma visão mais ampla da vida. Nós vamos começar a ter acesso ao nosso planejamento reencarnatório. Aí nós vamos começar a perceber que havíamos nos comprometido
a fazer algumas coisas e não fizemos. Então, o arrependimento ele começa a acontecer de uma maneira muito mais intensa. E isso acontece com todos. Mais uma perguntinha. Quem levantou um dia e falou assim, olha, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Chega no final do dia, fez tudo totalmente diferente daquilo que queria ter feito. Não é? Isso acontece. Acontece também com vidas, com uma vida inteira. Por isso que o Espiritismo é bom, porque ele nos mostra, né, que sempre existe a possibilidade de uma mudança, de fazer algo diferente, e este algo diferente, ele vai nos trazer progresso. Existe aí também a possibilidade de se perceber na vida material? Sim, quando nós estamos encarnados. Mas muitas vezes, por conta das limitações que nós temos e por conta de valores e de mais um monte de outras coisas, nós não conseguimos perceber adequadamente. Né? Então, o processo, né, de dor, digamos assim, né, essa percepção, ela é um pouco menos intensa. A gente custa a perceber que errou, ou não é assim? Para reconhecer que errou, é difícil. Mas quando a gente chega lá do outro lado e fala, meu Deus, olha, eu era para ter feito isso, para ter feito aquilo, e não fiz nada. Então, essa situação, esse arrependimento, ele pode acontecer em qualquer um dos lados da vida, né? E é o que eu digo, né? Eu não, o Kardec fala, nascer, morrer, renascer, progredir sempre. É um processo contínuo. E a gente também precisa encarar a morte. Que eu saiba, todos nós aqui vamos morrer. Vamos desencarnar um dia. Não vai ter quem não vá. E temos medo da morte? Tem alguém aqui que se acha evoluído o suficiente, que fala, não, eu posso desencarnar agora sem problema nenhum? Difícil, né? Ninguém quer. Nós estamos apegados. É interessante essa coisa, sabe, de morrer, o esclarecimento, né? Ele traz algumas situações interessantes. Eu já contei em diversas oportunidades um caso. Meu avô paterno, ele, durante a madrugada, ele pediu um copo de água para minha avó, e quando a minha avó trouxe o copo de água, ele estava morto. O meu pai, isso que eu estou contando, não é história, né? Não é invenção. O meu pai aconteceu a mesma coisa. Ele pediu um copo d'água para minha mãe, quando a minha mãe trouxe o copo d'água, ele estava morto. E logo que eu me casei, uma noite eu comecei a tossir. A minha esposa levantou e eu falei, onde você vai? Ela falou, eu vou pegar uma água para você. Eu falei, fica aí. Não saia daí de jeito nenhum, mas por quê? Deixa eu tossir à vontade. E o que é que nos faz ter medo de morrer? O que faz ter medo é o medo do desconhecido e o medo do dever não cumprido. Por isso que quando a gente vê que as pessoas que são desprendidas, que são desapegadas, que percebem a transitoriedade, né? Essas pessoas têm muito mais facilidade no desligamento. E como é que a gente faz para conseguir fazer com que a gente mude e com que a gente tenha a percepção de que nós estamos num caminho equivocado? Porque se nós não trabalharmos, né, tem uma pessoa, uma amiga de internet, vocês já ouviram falar de situações assim? Não tem alguém que tem amigo de internet? Né? Hoje em dia a maior parte dos nossos amigos são virtuais, né? Então tem uma moça, ela é autora de um livro chamado Começando do Fim, e ela tem frases lá muito interessantes, né? Então veja, eu vi esses dias aí ela
estava publicado: não precisa de poderes para enxergar o futuro depois da frase: prometo nunca te decepcionar. É para a gente pensar. O que é que nós estamos nos comprometendo a fazer? Nós temos valores tão sólidos e tão importantes que a gente possa afirmar tal coisa? Não, de forma nenhuma. Então, quer dizer, não precisa, basta a gente perceber a situação em que nós estamos, o lugar onde nós estamos, que nós perceberemos o que faremos no futuro. E para que a gente tenha a possibilidade de perceber se estamos no caminho certo ou no caminho errado, a gente vê hoje muita fórmula de sucesso, né? Tem um monte de livros de autoajuda, né? O que mais tem é livro de autoajuda. Eu me esqueço, uma vez eu estava assistindo uma palestra do Richard Simonetti, ele falou: o livro de autoajuda ajuda muito, né? Principalmente o autor, né? Ele ganha bastante dinheiro, né? E as pessoas tentam resolver o problema com fórmulas que não é para a pessoa. Mas existem livros de autoajuda muito mais interessantes, principalmente aqueles que falam da espiritualidade. E um deles é esse daqui que eu tirei o tema da nossa conversa de hoje, né? É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu vou repetir, questão 919. Eu sempre comento, porque essa questão, o Kardec, ele pergunta para os espíritos, e os espíritos que eu digo, ninguém menos do que Santo Agostinho, e Kardec pergunta: como fazer para progredir, para que eu possa ser uma pessoa melhor e diferente? Então Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já deu a fórmula: conhece-te a ti mesmo. Todo mundo conhece essa frase, né? Sócrates, oráculo de Delfos e tudo mais. Conhece-te a ti mesmo. E aí então ele pergunta: e como fazer para eu me conhecer? Porque eu falei do livro de autoajuda, porque muitos dos livros de autoajuda falam: olha, senta e faz um balanço daquilo que você fez, não é isso? Ensinando um monte de regrinhas: olha, senta e verifica, faz uma análise, escreve. Santo Agostinho fala a mesma coisa lá atrás: faça como eu fazia quando eu estava no vosso mundo. Todas as noites eu sentava e eu me perguntava: eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Eu negligenciei alguma coisa com alguém ou comigo? Alguém teria algo para reclamar da minha atitude, da atitude que eu tive com a pessoa? Olha cada pergunta. É para uma reflexão profunda. Isso é que vai nos trazer valores. Ele ainda tem mais uma pergunta, e essa eu acho fantástica. Estamos preparados, você está preparado para poder ingressar num mundo onde todos podem ver o que você pensa e o que você sente, que é o mundo espiritual, numa condição mais elevada? Já imaginaram se a gente, se todo mundo pudesse ver o que o outro está pensando? Ia ser um pouquinho complicado, né? Então essas perguntas, elas fazem com que a gente consiga avaliar aquilo que nós estamos fazendo. Ela faz com que nós tenhamos possibilidade de perceber os nossos valores. E a partir de então, quando nós questionamos os nossos valores, com base naquela lei de Jesus, quando ele resume todas, quando ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Ou seja, haja de maneira como você gostaria que os outros agissem com você.
aí nós vamos ter, infalivelmente, uma referência perfeita para que a gente consiga progredir e fazer boas escolhas, né? Que eu acho que isso é que é o mais importante. É nós, cada vez que o nosso inconsciente perguntar, faço ou não faço, que a gente saiba fazer as escolhas. Mais uma frase, né, daquela moça que eu acho ela muito bacana, que é a Cíntia Franco. Ela diz assim: praticar o bem não se trata de religião, de perfeição ou de superioridade. Olha que coisa interessante. A gente não é uma questão da religião. Eu não tenho que fazer o bem porque eu sigo uma religião, ou porque eu me acho perfeito, ou porque eu me acho superior. Não. É só a manifestação do interior daquilo que alguém escolheu para ser. Olha que coisa interessante, não é? Então veja, praticar o bem não se trata de religião, perfeição ou superioridade. É só a manifestação do interior daquilo que alguém escolheu para ser. Então, a gente se pergunta, né? Como estão as nossas escolhas? Nós temos alguém que queira reclamar daquilo que nós fazemos? Eu acredito que todos nós aqui, sem exceção, vamos encontrar muita gente que reclama daquilo que a gente faz. E nós também reclamando de muitas coisas que outros fazem. É difícil contentar a todos. Mas o mais legal de tudo, o mais importante de tudo é saber que sempre existe a possibilidade de mudança. Sempre é tempo de renovação. Nós nos renovamos todos os dias a gente acorda, é uma página em branco que nós é que vamos preencher no livro da vida, todos os dias. E de repente a pessoa fala assim: olha, eu passei a minha vida inteira fazendo um monte de coisas e só agora que eu estou no final é que eu pude perceber que eu errei. Então a pessoa ela entra num processo mental, mas Deus é tão bom e Ele mostra que sempre é possível recomeçar. Então esse ciclo vai encerrar e vai dar início a um outro ciclo, onde você vai ter a possibilidade de reparar o erro, por uma questão meramente de consciência, onde você vai ter a possibilidade de refazer e treinar o seu fortalecimento no bem. Porque isso é o mais importante. Nós estamos aqui para treinar a ser bons. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Tudo aquilo que a gente pode para evoluir em prol do próximo. E a fórmula, é aquela que a gente comentou agora há pouco. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é aceitarmos tudo aquilo que nos acontece. E quando eu digo aceitar, não é aquela resignação passiva, porque resignado passivo tem de monte. Com a desculpa de que é o tempo de Deus, muita gente fica sem fazer absolutamente nada. Aquilo que tiver que ser meu vai ser, mas não faz nada, Então eu estou falando do resignado ativo, que é aquela pessoa que aceita a condição de vida que está e faz tudo para levar uma vida saudável, com dignidade. Não importa se tem algum tipo de problema, se tem uma deficiência, se tem um problema familiar, não importa. Aceita e segue adiante. Aquilo não vai tirar o tormento, não vai tirar a paz, não vai ser um tormento. Por quê? Porque o valor está em outro lugar.
Porque quando a gente fica naquela situação, né? Eu estou vivendo isso, mas eu queria estar vivendo aquilo, a gente vive num processo contínuo de ansiedade, né? Então, ama Deus sobre todas as coisas, aceita a vida como ela está e faça o seu melhor. Aquilo que está aí para você é aquilo que é o melhor para você. O problema é grande, significa que a tua capacidade também é grande. É problema dentro de casa, fora de casa, é um problema físico, é uma doença, seja lá aquilo que for. Um ditado antigo, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, e é uma grande verdade. Por isso que não devemos perder a fé, mas a fé ativa. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é justamente essa escala de valores, aonde a gente vai agir com o próximo exatamente como nós gostaríamos que agissem conosco, em todos os aspectos. Se nós vamos fazer, se nós vamos interagir com alguém, a gente para e se pergunta, se a pessoa estivesse fazendo para mim, fazendo comigo aquilo que eu estou fazendo com ela, como eu me sentiria? Isso eu estou falando de atitude, tá? De pensamento ainda está um pouco complicado, né? Mas já é alguma coisa. Então, termos essas referências e fazer com que a gente consiga vivenciar uma vida plena, uma vida de relação, fazendo o nosso melhor, aceitando as coisas como elas são, não buscando perfeição, porque nós estamos muito, mas muito longe de sermos evoluídos. Estamos mais evoluídos do que ontem, né? Do que vidas em outras vidas, e amanhã poderemos estar mais evoluídos ou estacionados. Nunca se regride. A gente pode estacionar. Dá a sensação de ficar para trás, porque quando você estaciona, o resto vai. Então, o que eu estou fazendo da minha vida, com a minha vida, de que maneira que eu estou trabalhando, independentemente da minha religião, como eu estou trabalhando com o próximo. Está tudo bem? Fazendo esse questionamento. Não importa a tua condição social, não importa, desde que a gente se foque, né, nessa máxima de Jesus, com absoluta certeza nós vamos ter vários insights de percepção. Vamos substituir a palavra de arrependimento por percepção. O arrependimento é importante, já dissemos por quê, mas a gente vai perceber e vamos agir para que nós venhamos a mudar. É importante que a gente perceba o arrependimento. É importante que a gente perceba os nossos erros, porque assim, com absoluta certeza, nós estaremos no caminho certo e fazendo o nosso melhor. E era isso que a gente tinha para falar para hoje. Muito obrigado. Acho que eu falo demais, né? Então, agora chegou um momento muito importante. Cada um de nós aqui, quando aqui adentrou, nós passamos a ser amparados de uma maneira mais intensa pela espiritualidade maior, que são os conhecedores de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas. Enquanto nós estamos aqui, né, trabalhando, agindo, com absoluta certeza a espiritualidade superior, ela está nos tratando. Então nada melhor do que nós agradecermos esse tratamento e essa dedicação tão amorosa através de uma prece, que eu convido a todos aqueles que se sentirem mais confortáveis de fechar os olhos, que assim o façam. E vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, amigo e irmão.
como forma de agradecimento pela vida, como forma de agradecimento por tudo aquilo que temos a oportunidade de ser e por tudo aquilo que está à nossa volta, exatamente como é. Pela oportunidade bendita de aqui estarmos, por todo o tratamento que aqui recebemos. E vamos também pedir ao Pai Maior para que Ele ampare a todas as pessoas necessitadas, principalmente neste momento tão importante. Tantas pessoas estão partindo para o mundo espiritual, outras que estão chegando, tantos hábitos precisando ser mudados. Pedimos a Deus, rogamos a Deus para que ampare a todas essas pessoas, que possa haver esclarecimento, que possa haver entendimento em todos os aspectos da vida. Pedimos, Pai bondoso, por todos aqueles que estão desamparados pelas ruas, nos hospitais, nos asilos e orfanatos, para que tenham a compreensão da vida e para que não lhes falte o pão de cada dia. Todos nós aqui temos alguém, um ente querido, que sabemos que está necessitado de uma prece, de um amparo. Então vamos direcionar as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos a essas pessoas, para que possam ter a saúde restabelecida, a vida restabelecida, e que possam todos seguir adiante. E vamos vibrar pelo mundo diante de tantas dificuldades que têm acontecido por aí afora, guerras, atentados. Vamos pedir ao Pai Maior para que ampare a todos, que todos possam ser tratados e orientados. E pedimos pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que todos nós possamos fazer a nossa parte, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos cargos de decisão e de poder, que possamos fazer boas vibrações, entender, fazer o nosso melhor e que possamos ser cidadãos do nosso país, cidadãos do universo, filhos de Deus, trabalhando sempre o amor ao próximo e o amor a Deus. Que assim seja. Opa. Bem, a gente agradece então ao Wilson pela bela palestra dessa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, mas antes de se despedir, só lembrando, nós temos a nossa livraria aqui do lado, quem quiser, tem preços promocionais, tá? E aí, uma coisa que eu esqueci de falar no início, toda vez que vocês vierem a casa, se vocês são da mesma família, estão no mesmo grupo, não precisa sentar isolado, pode tirar a fita amarela e sentar junto, tá? A gente só pede a gentileza de, quando levantar, colocar a fita amarela de novo no lugar. Então, sendo da mesma família, podem sentar juntos, não há problema algum, tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite, boa semana e bom descanso a todos.